maior tempo livre pode ajudar o trabalhador a frequentar cursos de qualificação. E à medida que o mercado de trabalho demanda cada vez mais mão de obra qualificada, mais trabalhadores teriam oportunidades de inserção no mercado. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Vacina Clínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Clínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Oito horas 11 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, o pessoal interagindo aí, né, no chat do Face, também do Instagram, participando com a gente aqui, tem várias perguntas, várias participações e a gente vai agradecendo já a todos e tentando encaixar aqui o máximo delas no programa. Campos amanhece com tempo bom, com céu claro, com sol. Fez frio essa noite, baixou de 20, né? Chegou a 18 graus de mínima, mas para hoje 27 graus é a previsão de máxima, não há previsão de chuva. 8 horas e 12 minutos, programa de hoje no oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e também de Radmed Diagnósticos. Estamos tratando aqui do assunto Papa Francisco, legado, mudanças do conclave, que é o tema deste bloco agora. Quem será o novo Papa? Mais progressista, menos? Vai manter
a linha do Francisco, vai buscar uma nova atuação da igreja, quais são essas demandas que precisam ser resolvidas, enfim, tem uma lista aí, tem até casa de aposta já, como tudo, inventa, eu acho que eu vi em algum lugar, não sei se foi Henrique ou alguma coisa que eu li, Henrique da Hora também escreveu lá no blog Opiniões, no grupo de WhatsApp do blog Opiniões, que é do Aloysio, e também aqui do programa, falou que já tem uma espécie daquele de futebol aqui do Brasil aqui, não, aquele que escala os jogadores, que ganha ponto, como é que é? Do Cartola, tem um Cartola para... Eita, só que ser humano se supera a cada dia, né? E eu quero trazer então aqui, aproveitando aí nessa linha de aproveitar as perguntas que estão aqui, fazê-las ao máximo, e para isso estamos conversando com o Aloysio Abreu Barbosa da bancada, estamos recebendo o Dom Roberto Ferreira Paz e o Dom Fernando Rifan. Eu começo com o senhor, Dom Fernando, trazendo aqui do nosso Pedro Henrique. Meu conterrâneo. Conterrâneo também do senhor, lá de São Fidélis. E está com a gente aqui, faz as participações também aqui, direto da redação, está lá na Folha e está no blog Catolizando. Não é esse o nome? Isso, Catolizando. Catolizando, e tem trazido aí... Né? Eu preciso conversar com ele, de vez em quando ele precisa de uns acertos. Mas ótimo. Ele está tomando café com adoçante? Então nós vamos acertar isso aí, Pedro. Mais tarde eu vou... Sucralose. Mais tarde eu passo o contato dele, se eu quiser. Tá, enfim, vamos lá. Vamos lá. Aí ele complementa aqui uma postagem dele e diz assim: pode ter algum papa que venha trazendo um certo progressismo para a igreja, da seguinte forma: mais espaço para as mulheres, algo que na minha visão é impossível, diz ele, também para os homoafetivos e outros tipos de progressos, entre aspas. Alguns poucos cardeais concordam com mais espaços para as mulheres, certo? E isso pode ser prejudicial. E por fim, o rito tradicional, a missa está em latim, versus deum. Versus deum. Versus deum. Porque não é muito certo, mas vai. Pode acabar, qual é o certo? Versus orientem. Versus orientem. Pode acabar com algum tipo de progressismo, Dom Fernando? A gente não sabe, né? Depende de quem vai ser eleito, né? Para ver se conserva. Mas a igreja é conservadora por si mesma. Ela não pode começar do zero. Ela tem que ver todo o legado que já veio atrás, né? Essa questão de abertura às mulheres, eu acho que já houve bastante. Depois do Concílio Vaticano II, já houve bastante abertura. As mulheres hoje são catequistas, elas participam na igreja, são ministras da Eucaristia, ministras da Sagrada Comunhão, elas fazem leitura na igreja. Então não era aquele sistema de que mulher não podia falar nada. Não, acho que já houve bastante progresso. Agora, ela não pode ser padre, nem diaconisa, porque isso da Constituição da igreja. Jesus escolheu homens. Então, a igreja tem que ser fiel a esse legado de Jesus. Mas as mulheres já têm bastante participação, inclusive lá em Roma, o Papa Francisco nomeou uma para prefeita de uma congregação. Então isso... Né? Dos institutos de vida consagrada. Então, de vida consagrada. Não, mas também lá do... substituir Dom João Braz de Avis. Sim, por isso. Então, Instituto de Vida Consagrada, de Castério, para o Instituto de Vida Consagrada, é uma religiosa. Então, acho que essa abertura já houve, isso continua, isso não há nenhuma mudança. E também não tem que mulher ficar reivindicando, ou o pessoal, não, mulher tem que ser padre. Por que tem que ser padre? Nosso Senhor fez assim como homem, então isso continua. Isso não já é... Quanto à abertura dos homoafetivos, também já houve. A igreja já tem uma grande abertura de bênçãos para eles. Então, nesse ponto, já houve um grande progresso. É claro que não vai haver mudança nisso aí. Agora, quanto à missa, isso depende do Papa, né? E depende também dos católicos que gostam. Porque eu conversei com o Papa Francisco, pessoalmente, assim, tete a tete, falei com ele
que eu estava em Roma quando houve um congresso da missa antiga. Aí eu falei, olha, Santo Padre, eu estou aqui por causa desse congresso. Não, eu sei que você está aqui por isso. Aí ele falou, olha, a missa antiga é um dos tesouros da igreja. Eu sou só contra a instrumentalização. Aqueles que querem usar a missa antiga como forma de atacar a igreja, de atacar a missa atual, de atacar o concílio. Eu falei assim, e eu também. É por isso mesmo que eu estou aqui, para colocar na reta direção aqueles que têm a missa antiga. Aliás, na minha administração apostólica eu faço isso. Nós conservamos a missa antiga como um dos tesouros da igreja, mas em perfeita comunhão com Dom Roberto. Quando eu estou com Dom Roberto, celebro com ele a missa atual. Não se trata de briga. Assim, é uma perfeita convivência. Como a igreja tem muitos ritos, a igreja tem 24 ritos diferentes de missa. Tem os ritos orientais, bizantinos, maronitas, melquitas, Ciro-Malabar, da Índia. Então, a igreja é plena de ritos diferentes. A missa é uma só. Mas o fato de estar virado para o Oriente ou virado para o povo, versus Orientem, o pessoal fala versus Deum, ou Deus está em toda parte, versus Orientem, ou versus Populum, isso aí é mudado, mas nem é obrigatório ser assim, não é? O cardeal Sara, por exemplo, ele é a favor da ser a missa versus Orientem, que é mais verticalizado em direção a Deus, do que a missa só virada para o povo, que seria mais horizontalizada. Mas isso aí depende também de cada um. Eu acho que o Papa deve ter uma abertura muito grande com isso, e mesmo o Papa Francisco com certas restrições, mas também deixou aberto, quanto assim que nós aqui continuamos, e ele falou que depende de cada bispo local, como a gente faz. Nós aqui, por exemplo, da administração, que conservamos a missa no rito antigo, temos 11 outras dioceses a pedido dos bispos, onde eu também envio padres para celebrar a missa lá, e quem dá uso de ordens lá é o bispo local. Então, eu acho que isso aí, se Deus quiser, vai continuar. Esperemos que o Papa compreenda isso aí para o bem dos fiéis, porque os fiéis também são de vários tipos, né? O Papa tem que ser universal. Eu só gostaria de definir bem o que é tradição e o que é progresso. Para nós, os cristãos, o progresso é ir cada vez mais ao acontecimento Cristo. Conhecer mais a vontade de Cristo. Conhecer mais o tempo da graça, que foi o tempo apostólico. Os fundamentos. Então, a igreja, na verdade, quando se diz progressista, não é que está acompanhando somente o tempo, mas está voltando às raízes. Então, quando falamos da participação das mulheres, não devemos esquecer que o Cristo ressuscitado se apresentou primeiro a Maria Madalena, que é considerada apóstola dos apóstolos, apóstola apostolorum. Então, foi vontade de Cristo. Isso é registrado. Então, o espaço da mulher, eu ainda penso que deve aumentar. Em outros ministérios, não é somente o ministério ordenado. Por exemplo, houve o Sino da Amazônia. Há espaço para mulheres? Sim, claro que sim. Outros ministérios, por exemplo, o Ministério da Caridade, embora não sejam diaconisas, embora o Evangelho cita diaconisa Febe e outras, e a Igreja de Oriente também cita diaconisas, mas quero dizer que a caridade, elas têm que crescer nisso também, porque elas desempenham os serviços de caridade e, por exemplo, na Cúria Romana, tem que desempenhar mais. Isso também, as decisões devem ser mais participadas, porque é um pouco o que se diz também de outras minorias, que não são minorias, mas não tem poder de decisão. Não quer dizer decisão pastoral, que é um direito eclesial reservado a pastores, mas aqueles direitos de decidir que são a pastoral do dia a dia, claro que tem que ter mais mulheres na decisão, porque elas hoje configuram os 70% quase, se não mais. Isso deve haver um crescimento, sem ferir, claro, o dogma que já ficou definido, pelo menos em relação ao sacerdócio, por João Paulo II.
o sacerdócio. O diaconato ainda não está resolvido totalmente. O Papa Francisco pediu a pontifícia, mas também não houve uma definição final, porque o Papa Bento XVI colocou: os diáconos não são ordenados para o sacerdócio. Os diáconos são ordenados para o serviço. Há uma coisa bem diferente. Agora, em relação ao que podemos esperar com a missa em rito extraordinário, não é a única missa diferente. Temos 21 ritos diferentes. O rito ambrosiano, que continua lá, né? Em Milão. E vão coexistir. Isso não é uma riqueza, a diversidade. Aliás, o conclave que vai começar dia 7 é o mais diverso, porque tem mais países e o mais numeroso também, 33. Antes eram 120. Então, podemos dizer que a igreja vai aumentar, sim, na pluralidade, na diversidade, sim. Em relação aos homoafetivos, há uma compreensão de acolhê-los. Claro que sim. Não vejo como não acolher uma pessoa. Em nossas igrejas tem muitos como estão lá. Sim, eu tenho mesmo. E se sentem bem? E se sentem bem? Bem acolhidos. Eu estava vendo esses dias aquele pastor Caio Fábio. O que Cristo diria sobre a homossexualidade? Ele falou: o tempo de Cristo estava cheio de homossexual. O que ele disse? Nada. acolheu quem vê ele. Acolheu, exatamente. Não disse nada sobre. Enfim. Mas vamos chegar na parte da eleitoral mesmo, porque vocês são bispos e tal, vocês sabem muito bem isso, mas para nós, mesmo para praticantes como Nogueira, a eleição, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona, né? A gente sabe que, assim, para você ser indicado Papa, nomeado Papa, você tem que ter 50% mais um do Colégio Eleitoral dos Cardeais, no Cardinalato, né? 2/3 mais um. 2/3 dos 50%? A maioria absoluta. A metade mais um mas a maioria depois absoluta. De 30 sessões, se não se chega a um... Aí a metade mais um. A metade mais um. Mas até 30 sessões é 2/3 mais um. E se não chegar, é 50 mais um, né? É só isso. Aí. E, enfim, como o Dom Roberto adiantou, são 133, né? Dois, era para ser 135, mas 2 não puderam por motivo de saúde, exato, né? E isso é legal, eu estava comentando ontem, isso é na Capela Sistina, né? Sim. Diante do juízo final de Michelangelo. Não tem lugar para se esperar melhor sobre... Nem sempre foi assim. A primeira Constituição que regulou o conclave dizia no lugar da morte do Papa. Se ele morrer em um lugar, era feito o conclave lá. O que ocasionava muitas dificuldades e por isso se voltou à Capela Sistina. E nós temos vários nomes aqui. O site especializado Colégio de Cardeais levanta 22 nomes como papáveis. Vou ler aqui. Já fiz isso antes do programa, vou ler aqui até para ouvinte também. Fredolin Ambongo Bezungo, República do Congo. Anders Arborelius, Suécia. Jean-Marc Avellini, França. Ângelo Banasco, Itália. Charles Maugbo, Mianmar. Stefan Brislin, África do Sul. Raymond Leo Burke, Estados Unidos. William Jacob Eijik, Holanda. Peter Erdo, Hungria. Fernando Filoni, Itália. Kurt Koch, Suíça. Gerhard Ludwig Müller, Alemanha. Mark Ouellet, Canadá. Pietro Parolin, Itália. Mauro Piacenza, Itália. Pierre Batista Piabala, Palestina. Pizzaballa, obrigado. Pizzaballa, Palestina. Albert Malcolm Ranjit Patabendigidon, Sri Lanka. Robert Sara, Guiné. Daniel Fernando Sturla, o conterrâneo uruguaio de Dom Roberto. Salesiano,
Luiz Antônio Goquim Tagli, Filipinas, esse eu tenho ouvido muita coisa sobre ele. Missionário. José Tolentino de Mendonça, Portugal, e Matheus Arias Up, Itália. Tem algum nome fora esses 22? Ou são esses mesmos? Acho que são esses. Claro, Peter Turkson foi lido. Peter Turkson. Creio que sim. Turkson, é cotado. É cotado, exatamente. Que é de Gana. São esses. Você viu que não tem um brasileiro, né? Não é cotado. Não é cotado. Mas tem um uruguaio. Mas é interessante que muitas vezes se coloca, como na Unesco, em várias entidades internacionais, uma nação que seja pequena. Por quê? Por exemplo, se é uma superpotência, é difícil que um Papa seja de lá. Porque isso impede a neutralidade da Igreja. Tá. Cria essa, digamos, dificuldades para o Papa. A vontade de dizer igual Vicente Mateus, prognóstico só depois do resultado. Mas os senhores veem alguma, não vou dizer um nome, mas uma tendência? Porque muito se discute que o Papa Francisco é considerado progressista. Vamos entrar na política de novo, que é inevitável. Os progressistas têm receio de que um Papa, por exemplo, contra-reformador, um Papa que retroagisse alguns avanços de Francisco, né? E também, às vezes, os progressistas esquecem que a importância que teve João Paulo II na queda do comunismo, por exemplo, né? Um Papa conservador que mudou muito. Na verdade, o João Paulo ele fez uma revolução para fora, né? Ao ajudar a derrubar o bloco socialista. E Francisco parece que fez a revolução para dentro, né? Do encontro do cristão com o seu próximo. Mas, enfim, há uma tendência que a igreja deve seguir, porque a maioria dos cardeais chegou lá pelas mãos de Francisco, né? 80%. Isso é uma garantia de que o legado dele vai prevalecer na escolha do novo Papa? Veja, eles chegaram pelas mãos de Francisco, mas eles foram formados por São João Paulo II. Quer dizer, a idade de formação sacerdotal deles. Acho que ambos pesam e não creio, porque, na verdade, quando uma pessoa entra no conclave, tem que jurar que defenderá os direitos da Igreja, que defenderá a fé, que não permitirá que nenhuma ideologia ou tendência do mundo, poder temporal, interfira na eleição. Então, isso, e depois, quando você vai fazer o voto, você se ajoelha e diz: invoco a Jesus, ao Senhor, como minha testemunha, que eu estou votando naquele que eu considero melhor. Então, de repente, claro, você pode seguir a Francisco, mas você vê que o melhor é outro. E você vota porque de acordo com a sua consciência. Penso que estamos diante de Deus nesse momento. Não é? Claro. A parte muito importante do conclave é agora, antes do conclave. Porque agora é que eles estão conhecendo um ao outro. Eu conversei com o cardeal antes, lá em Roma. Ele falou assim: o problema é que ninguém conhece ninguém. São muitos cardeais novos, a gente não conhece. Então agora é que eles estão se conhecendo, a linha de cada um, trocando ideia. Agora, nas convenções antes. Porque no conclave vai ser um tempo de oração e de votação. Mas eles já estão com a ideia mais ou menos formada. Dependendo muito agora dos discursos que eles vão ouvir agora nesse sistema, nessa novendiale pré-conclave. Entre eles, né? Entre eles, para ouvirem bem, escutar um ao outro, etc. Eu acho o seguinte: eles vão considerar, por isso que um cardeal falou, olha, é preciso que o novo Papa tenha o coração de Francisco, mas que corrija certas falhas que houve também no governo dele. Assim, na Cúria, talvez, alguns estão insatisfeitos com alguma coisa que havia na Cúria. Enfim, eles vão tomar, por exemplo, agora está sendo o relatório da parte financeira do Vaticano.
como é que estão as congregações. Eu acho que eles vão analisar tudo isso. É claro que o avanço do Papa Francisco, com um coração de abertura, isso continua. Agora precisa ver algumas coisas que podem ser melhoradas. Depende muito de como eles vão agir agora. Eu acho que esse antagonismo progressista e tradicionalista, isso não vai contar tanto, mas que há um desejo de uma certa tranquilidade e estabilidade, isso há entre eles, não é? Agora, quem vai escolher? Vai escolher o Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém, que tem grande jogo de cintura com os judeus e com os palestinos. Seria um bom nome também, não é? Esse Alborelius, que você falou, da Suécia, eu conheço pessoalmente, eu já conversei com ele. Ele foi luterano, ele é convertido. É uma pessoa que também tem bastante... Agora, o Zuppi é filho de jornalista na Itália, aquele italiano que fala, que faz gesto, que não sei o quê. Pode ser também. Agostinho também foi mitraísta antes de ser cristão, né? Tanto Agostinho, então... foi mitraísta antes de ser cristão. Foi tudo, foi herege, foi tudo. Mitraísta. Se converteu com 33 tinha anos. Filho, Deodato. Então, o Tagle é muito falado por ser das Filipinas. Talvez por ser muito novo, eles não querem um Papa muito novo, porque vai demorar muito. E dura muito, se fulano não pode durar muito. Então eles vão escolher um de meia idade. Os que tiveram mais idade foram Pio IX, o máximo. Quase 30 anos. Então, isso aí com 46 anos. Isso aí demora muito, eles acham que não pode ser um igual a João Paulo II, que demorou muito também. O Parolin... Desculpa, só para eu entender, como é que existe pedido de voto por osmose? Não. Eles vão se conhecer. No decurso das sessões, depois de cada votação, eles podem. Há o que se chama os grandes eleitores. É evidente que tem pessoas que têm muita experiência e podem. E também, o mesmo, quando chega em determinado momento, há uma tendência para este candidato. E a outra tendência. De repente surge um candidato intermédio. Correndo por fora. Isso acontece pelo seguinte. Claro que não é um jogo político, mas tem política também, evidentemente, como já houve em toda a história, né? Mas é bom entender um pouquinho o que eles estão escolhendo. Eles estão escolhendo o sucessor de São Pedro, que é o bispo de Roma. Porque trata-se agora do bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro. Interessante aquela passagem belíssima, quando foi a proclamação do Papa Bento XVI no balcão lá da igreja de São Pedro, né? Estava o cardeal George de Chicago, estava assim, olhando. Aí o jornalista perguntaria, o que o senhor estava pensando? Ele falou assim, não, eu estou olhando aqui para o Palatino, para o Palácio de Nero. Eu pergunto, onde é que está o sucessor de Júlio César? Onde é que o sucessor de Calígula, de Vespasiano? Não existe mais. Agora, se quer saber onde é que está o sucessor de São Pedro, está aqui do meu lado, dando a benção ao povo. Então, isso é dogma de fé, que São Pedro terá perpétuos sucessores, até o fim do mundo. Então, o Papa, por ser bispo de Roma, que foi onde morreu São Pedro, o bispo de Roma vai ser automaticamente o sucessor de São Pedro, o chefe da Igreja Católica. Então eles vão escolher esse aí, o sucessor de Pedro. Porque o Pedro foi escolhido direto por Nosso Senhor. Mas depois houve muitos modos de escolher. Uns foram indicados, mas por fim, nos últimos séculos, é o clero de Roma que escolhe o bispo de Roma. E os cardeais todos têm igreja em Roma, portanto eles também fazem parte do clero de Roma. Por isso que eles vão votar no bispo de Roma e escolher o sucessor de Pedro. Não é? Claro, eles vão olhar o melhor para a igreja hoje. Não vão escolher o Papa medieval. Vão escolher o Papa de hoje. O que é melhor para a igreja hoje? Eles vão conhecendo a personalidade de cada um, não é? Quem sabe esse vai ser melhor para a igreja toda, para trazer a paz, para trazer a unidade, continuar o progresso que tinha. Eles vão escolher tudo, né? Agora é isso, por exemplo. Eu gosto muito do Erdő. Erdő é da Hungria, é húngaro, que é muito bom, é canonista, teólogo. Esse seria um excelente candidato, o Erdő. O Sara, talvez eles não escolham, embora seja excelente, mas como ele é muito da linha tradicionalista, pode ser que jogue o peso muito para um lado.
eles têm que escolher um equilíbrio, né? Então, já o ZUP é muito pro lado da progressista. Eu acho que eles vão escolher uma linha intermediária. O de Bolonha qual é? É o ZUP. Esse é bem cotado também, não é? É, cotado. Todos eles são cotados aqui, né? Todo mundo é candidato, mas cotado, por exemplo, esse Bizungu, que é lá da África, garanto que vai muito. Parolin, eu sempre achava que ele seria um bom candidato, mas ele foi um pouquinho atingido pelo acordo com a China, que não foi muito bom para a igreja. Então, mas campo diplomático é muito difícil, né? Qual acordo com a China? Acordo com a Igreja Patriótica da China, com o governo da China para a nomeação de bispos. Os bispos da Igreja Nacional e os bispos da Igreja Católica. Então isso houve... A Igreja Patriótica. Então, também o Espírito Santo, que a gente invoca o Espírito Santo para iluminar os cardeais. Claro que o Espírito Santo vai respeitar a liberdade de cada um. Né? Não é, você vai ser... O Papa não vai ser o que o Espírito Santo quis. Não. Os papas têm liberdade, tanto assim que já escolheram alguns que não eram lá 100%. Né? Já houve papas na igreja que não foram lá tão edificantes assim. Isso significa que, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, pode acontecer vir papas que não são lá muito bons. Mas a gente pede a Deus que eles sejam bem inspirados e escolham o melhor para a igreja hoje e que tragam a união para a igreja, não traga tanta polarização, tanta dificuldade assim. Há fatores também que intervêm. Por exemplo, o Papa tem que ser políglota por os grupos linguísticos. Entender-se com todos. Mas você vê que o Papa Bergoglio só falou espanhol e italiano, mais nada. São Pio X, quando ia para o conclave, perguntaram em francês. O Etchegaray não chegou a Papa por justamente só falava São Pio X não sabia francês. Aí falaram, você não vai poder ser Papa porque você não sabe francês. Ele falou assim, que bom que eu não posso ser Papa. Só que foi. Então, também, outro aspecto... João Paulo II. O contexto internacional, por exemplo, em tempos de guerra, escolheram Bento XV e Pio XII. Sabiam que eram papas diplomáticos. Bento XV, Pio XII. Também intervém o aspecto da evangelização para o futuro, é dizer... Nós precisaríamos, o meu candidato, um da África e um da Ásia. Porque são dois continentes que a igreja ainda precisa crescer muito. A Ásia e a África. Um Papa que fosse dessa... Isso que eu queria perguntar. Tivemos o primeiro Papa sul-americano, né? Tivemos também João Paulo II, o primeiro Papa polonês, né? Talvez, e hoje, onde a Igreja Católica Romana mais cresce é na África. Na África. Seria chegado o momento de ter um Papa agora africano ou asiático? Isso seria um critério? Ou deveria ser? É um desafio ou das demandas. Termos mais proximidade, chegar mais a esses dois continentes. Porque o catolicismo tem 1,3 bilhão. Mas da Ásia tem pouco. E da África tem mais, claro que sim. Inclusive, no corpo cardenalício, tem muito mais da África que da Ásia. Então, a Ásia seria, pela importância, porque está... A Ásia seria o Tagle, que é filipino. Da África tem o Bizungu, tem o Turkson e o Sara. Eu optaria pelo Turkson, porque o Turkson foi... o relator do Congresso do Sínodo da África, já foi de 2 dicastérios importantes, a Comissão de Justiça e Paz e do Desenvolvimento Humano, e também é uma pessoa muito próxima à doutrina social que o Papa Francisco pregou. Mas é uma pessoa também que guarda a tradição. Vamos pedir a Deus, né? Mas assim, vamos pensar em termos, não vou falar isso em termos de mercado, porque não tem nada a ver com a igreja, mas em termos demográficos, talvez não fosse importante ter um Papa asiático. Sim. Tão importante quanto foi ter um Papa polonês para derrubar o socialismo eu diria na derrubar Europa. o comunismo ateu.
O socialismo real, né? Como se chama? O socialismo. Um socialismo real, tá. Porque há governos socialistas que não são fechados à transcendência, não é? Então... Não, eu falo socialismo real da União Soviética. Tá, sim. Que era capitalismo de Estado, era totalitarismo, não é isso? Mas assim, ter alguém da Ásia nesse ponto, porque é o maior continente e demograficamente também é maior extensão e em população. Não seria importante para o crescimento da igreja? Sim, por isso digo que Tagle é muito cotado. É da Filipinas, né? E ele é missionário. O único aspecto, como já salientou Dom Fernando, é que ele é jovem. Mas isso... Viralizou um vídeo dele cantando, não sei se vocês viram, Imagine. Já vi. O karaokê. Canta mal a beça, mas... O cara é papa, é padre, cardeal. Vai falar o que dele? Deixei quietinho lá. Não, mas é assim, tipo assim, essa coisa do Papa próximo, é pop. O Papa é pop, que começou com João Paulo II. E certamente Francisco foi um papa muito pop, né? Sim. Francisco gravou disco de rock. Sim. Chegou a gravar, né? Era cinéfilo. O Papa João Paulo era tricolor, então tinha muita qualidade. Aqui que fizeram o tricolor, né? Ele não sabia. O Papa João Paulo II ele fazia esqui aquático. Nadava também. Ele era atlético. Nadava. Depois que tomou tiro, ficou mais limitado, né? Fisicamente. Mas, bispo, são 8h44. Eu vou do divino ao profano. E no caso do Brasil, bota profano nisso. Temos aí daqui a 1 ano, 5 meses, eleições gerais, né? Eleições federais e estaduais. Temos um presidente, terceira vez eleito presidente, que lidera pesquisas, embora esteja no momento do final do ano para cá em queda de popularidade, parece que agora está começando a recuperar um pouco essa popularidade. Embora o momento agora com esse escândalo do INSS seja um momento ruim, pode afetar o governo, né? A gente não sabe ainda. Tem CPI parece que vindo aí, enfim, vamos esperar para ver. Temos um ex-presidente também muito popular nas pesquisas, mas que está inelegível até 2030 e é réu numa ação por tentativa de golpe de Estado, que é Bolsonaro. E temos eleições também a governador, senador e deputados. Como é que os senhores veem essas eleições? Que projeção vocês são capazes de fazer delas? Nós não somos especialistas em projeções. O que a igreja deve focalizar são os critérios para votar em um ou em outro. Mesmo que a gente perda e não ganhe o candidato que a gente gostaria, o voto não é para nós útil. O voto, em princípio, é um voto consciente, um voto que diz respeito à dignidade da pessoa, os princípios da doutrina social, que são inegociáveis, não é? Então, me lembro que uma eleição, o próprio Papa Bento XVI disse, olha, vocês não podem votar em alguém que vote no aborto. Todos os candidatos, nesse momento, disseram, não, somos contra o aborto. A importância, por isso, a igreja vota de acordo com princípios e valores. Vota a favor da pessoa humana, vota a favor dos pobres, vota a favor do bem comum. Princípios que são caros. Então, a partir daí, com esses critérios, verá qual dos candidatos merece o nosso apoio. Mas isso nós deixamos para os leigos que vão fazer a decisão de votar. Não tem na Igreja Católica voto a cabresto. Ou uma indicação assim, fechada, vamos votar neste. Não. A Igreja Católica deve facilitar sempre o discernimento. Qual é dos programas, do plano de governo, que se aproxima mais ao que a Igreja postula em defesa do ser humano, em defesa da sociedade, em defesa dos valores. Eu acho que tem que olhar a questão de princípio, porque a igreja, o Papa Francisco dizia, a igreja é mãe, mas não é babá.
A mãe indica. Babá dá colher na boca, assim, tem que comer aquilo. Não é. A igreja não é babá, é mãe. Então a igreja vai indicar os princípios, mas não vai dizer, você vota nesse, eu voto naquele. Não vai dizer. Você tem que raciocinar, o católico tem que raciocinar. Agora, eu acho que deveria acabar um pouquinho essa polarização, está muito polarizada. Eu sou a favor, eu sou contra, e quando é contra, é ferrenhamente contra, e quase ódio de morte do outro. Isso é um absurdo, não é? Então essa polarização, de fato, não é boa para a democracia. E esse espírito de rivalidade, um querer se vingar do outro, o outro faz, o outro não faz, eu acho que isso aí não une o povo brasileiro. Agora, vai ser difícil encontrar um candidato que traga, de fato, a união. Mas a gente vai pedir a Deus que seja o melhor possível, né? É interessante a experiência da Alemanha nas últimas eleições. A Conferência Episcopal da Alemanha disse que na ultradireita não pode ser votada, porque não respeita a Constituição ou a democracia. Isso há extremos que não podem ser apoiados, não é? Caso, mesmo pelos princípios que nós estamos falando. No caso, estamos falando da AfD, né, que é o partido neonazista da Alemanha, a AfD. Sim, exatamente. Por quê? Porque tem radicais da direita e radicais da esquerda também. Exato, né? Esse pessoal tem que ter cuidado, porque senão a polarização vai estragar tudo. Né? É isso que levou à polarização, não é? Esses extremos. Que é a intervenção justamente na informática, na política, não é? Os algoritmos que levam justamente a centrar nos extremos. Ora, o problema é que a gente já está cansado de votar no menos ruim, né? Nossa senhora, a gente já está cansado. Sempre tem que escolher, o outro é ruim, mas o outro é pior, então vou votar. Sempre assim. A última eleição presidencial foi a eleição de rejeições. Pela primeira vez no Brasil, nós tivemos uma eleição definida por rejeições, onde um pouquinho menos rejeitado, que foi o Lula, ganhou, por 1,8. Pois então, isso aí não tem cabimento, a gente está escolhendo sempre o menos ruim. Mas isso vale para tudo, para prefeito, para deputado. Enfim, a gente tem que escolher, porque o brasileiro é difícil. É um país pensar, que é um continente. É difícil é um continente com várias vertentes. E não foi feita a reforma partidária que deveria ter sido feita. Então, às vezes, a forma de apoio financeiro também define muito quem possa triunfar num pleito político, não é? Hoje, praticamente, é a internet que define o voto. Porque nem ganha sempre o melhor. Ganha aquele que deu mais dinheiro, que tem. Exatamente, o voto eletrônico hoje. O melhor. Ganha quem deu mais dinheiro. O conclave não é voto eletrônico, não, né? Papel. Nada. É impresso. É assinado ainda por cima. O sonho de muita gente aí da extrema. Para poder. Mas é um colégio eleitoral pequeno, né? É muito mais fácil, né? Não, Mas aí também lá não dá para conferir, porque você vota, quando for. Depois que vota. Junta todos os votos, põe naquele forno e joga o material químico. Se não deu cotação, sai a fumaça preta. Se deu 2/3 mais 1, aí joga, põe para queimar, os votos são queimados e jogam um líquido. Mas fazem um relatório. Faz um relatório que fica o fumaça branco. Que fica num envelope lacrado. E todos juram de guardar segredo, não falar nada do que aconteceu ali. Perfeito. Sobre a questão de eleição, você vai trazer para Estado ainda primeiro, antes de falar. Então segue você aí, eu fecho como aqui. Porque os senhores são bispos de Campos. Sim. Né? Então, estão afeitos à realidade de Campos, inclusive à realidade política de Campos. Sim. Conhecem, né? Nós temos nessa eleição, para governador, e aí pode ser governador, pode ser deputado, mas 2 players, né? 2 figuras de peso, né? Que são Rodrigo Bacelar, presidente reeleito da Alerj, que é pré-candidato a governador. Sim. Né? E uma pretensão que pode ter sido fortalecida dessa superfusão, dessa super federação que teve, União Brasil com o PP, que é a maior bancada do Congresso Nacional, superando PL e PT. E temos também Vladimir Garotin, prefeito reeleito,
quase certamente vai sair do cargo até o limite que é 4 de abril, limite legal, 4 de abril do ano que vem, para se candidatar a algo. Fala-se que ele pode ser vice, né? Inclusive isso foi com o próprio Lula que foi aventado, né? De Eduardo Paes, prefeito do Rio, governador. Então, ele poderia compor a chapa como vice de Eduardo Paes, que é um cara forte no Grande Rio, mas fraco no interior, Vladimir do interior, comporia, né? E o mais provável hoje é que possa vir deputado federal. E pode vir um deputado apoiar, no lugar de Paes, apoiar Rodrigo, né? Como é que os senhores veem o papel, como os senhores veem esses dois políticos de Campos e o papel que eles podem desempenhar nas eleições do ano que vem? Bom, não é um problema, nós não votamos somente em pessoas, isso já definimos, não é? É todo um programa de desenvolvimento que está em pauta, né? O governo haveria que comparar os dois programas de governo, do Bacelar sendo candidato oficial e do Paes. Qual dos dois reflete melhor também o desenvolvimento para Campos? Qual dos dois traz? Mas é evidente que o Bacelar, que é daqui, alguns podem pensar, bom, vai beneficiar mais a Campos. Essa é uma visão. Visão bairrista, né? Sim, visão bairrista. Mas que é legítima. Que é legítima. Quem é que podia imaginar, não é? Bacelar junto com Vladimir, mas há pouco tempo atrás os dois estavam se engalfinhando de briga. Exato, há não muito tempo. Não há muito tempo. Agora estão juntos de novo. A política muda muito. Eles podem estar juntos, né? Podem estar. Não está ainda determinado. A federação Vladimir do PP e Rodrigo da União. Então, em tese, a federação pode servir para uni-los, né? Como é que muda? Zezé Barbosa junto com Rockefeller. Isso aqui em Campos são coisas que vão mudando, né? A gente quer o bem da população, né? Não há uma verticalidade dos Lula partidos, com Alckmin. né? Pois é. Lula com Alckmin. Xingava um ou outro. Você imagina o Vladimir fechar com o Rodrigo? Garotinho, Marco Bacelar em cima do palanque. Você vê, né? Tem que jogar água benta para separar. Sim, um exorcismo. Para separar. A política é uma coisa que não dá para prever, né? Mas como é que os senhores veem assim, esse fato de nós termos dois campistas como figuras protagonizando as projeções? Não. É bom? No Estado, veja, houve um crescimento da importância do interior. E o interior que está mais organizado, que tem mais perspectiva de futuro, passa por aqui, por essa área. Então, penso que, sendo expressões de Campos, podem beneficiar em investimentos, em desenvolvimento, tanto um como o outro. Agora, volto a insistir, temos que discutir que tipo de desenvolvimento, para quem. Para quem. Exatamente. E temos que discutir também se isso vai trazer o bem comum para toda a sociedade, ponto. Porque, às vezes, não é isso. Mas que o interior seja mais valorizado é positivo. Temos que terminar com o centralismo da cidade do Rio. Isso não é bom. Porque se for Eduardo Paes, vai atrair toda a atenção para o Rio de Janeiro. Precisava de alguém, vice, que trouxesse a atenção para o estado do Rio, né? Porque senão fica muito só no Rio de Janeiro. Mas vamos discutir isso, não é? Quando se aproxima. E no que diz respeito aos senadores e deputados, temos que escolher aqueles que aí é importante, sim, a fidelidade, a dignidade da pessoa, fidelidade a valores, não é? Porque não é só por ter uma pessoa lá no Congresso, é muito mais. Você quer fazer uma pergunta sobre a eleição, Nogueira? Não. Porque tem uma pergunta aqui que o Rafael Gama, advogado, fez aqui. Uma pergunta polêmica, mas é uma pergunta boa. Ele, em primeiro lugar, ele parabeniza aqui os dois pela entrevista. Fala que é brilhante entrevista, concordo. E a pergunta dele é: qual é a visão dos bispos sobre a ordenação de padres homossexuais?
O Papa Francisco já falou que não deve. O homossexual não deve, assumido mesmo no seminário. Claro, tendência, porque eu acho que tem uma diferença entre homossexual e gay, hein? Homossexual é a pessoa que tem essa tendência. O gay é que faz propaganda disso. Então, isso é diferente. Eu acho, o Papa Francisco disse que não deve ser no seminário, porque pode ser ruim para ele e para o grupo. Então, isso não quer dizer discriminação, não. Por exemplo, num time de futebol, não pode entrar mulher. Claro, por quê? Porque é coisa de homem. Time de futebol masculino, estou dizendo, né? Então, existem certas coisas que fazem parte do regulamento da entidade, né? Tem que se ver se essa tendência condiciona realmente o sacerdócio ou não. Pode ser apenas periférico, ocasional, pode ser um defeito de formação. Então tem que se fazer um discernimento. E é no seminário que vai se fazer esse discernimento com os peritos e o próprio reitor, que é o principal. Agora, isso não significa que não devemos acolher e que não existam pessoas homossexuais que tenham sido ordenadas. Agora, em princípio, há uma instrução que inclusive trata disso, é que às vezes a homossexualidade leva a uma imaturidade e leva a pessoa a se expor a determinados tipos de extorsão. Só isso. Penso que a homossexualidade como o próprio catecismo diz, é um mistério. Não se sabe a origem, nós não estamos em contra das pessoas homossexuais. Ao contrário, a igreja é uma das instituições mais abertas a valorizar a dignidade da pessoa, e temos que fazer isso sim. Agora, tem que se fazer um discernimento pessoa por pessoa. Para ver se nesse caso, essa vocação não é prejudicada ou não. O filme Conclave, ele traz no final, eu não quero fazer spoiler, mas não tem como não fazer para tratar da questão. O cardeal que no final é escolhido Papa, ele no filme, né? Ele é hermafrodita, né? Sim, o filme Conclave. Tem órgãos femininos. Femininos. Embora tenha aparência de homem. Isso da ficção à realidade seria possível? É possível, sempre mas não quer dizer que o hermafrodita seja homossexual, né? Ele pode ter um defeito genético, mas ele pode ser corrigido. No filme ele tem aparência de homem, mas tem... ele tem os dois órgãos. Tem dois órgãos. Eu acho seria possível? Eu acho possível, sempre né? É tranquilo isso. É tranquilo, digo. É raríssimo. É raríssimo. Mas é possível. E isso não impossibilita a ordenação de uma pessoa assim. Porque não exclui, né? Ele é homem, porque é XX ou XY, né? Se ele é homem, acabou. Sim, não é o único critério ter organismo de reprodução, não é? A genética tem que se ver também, é mais ampla. Mas é interessante que inclusive foi ele o mais digno e foi votado. Inocêncios. Foi o menos ruim, porque foram escolhendo, tirando, chegou nele. Ia ser o africano. Não, mas a argumentação dele. O caso do africano com a freira. Coisa que foi 30 anos atrás. A argumentação dele foi a melhor, contudo. Ele falou: você não sabe o que é guerra, eu sei. Eu sei. Para fechar, em quem o senhor votaria? Eu tenho 3, não me defini ainda. Mas eu vou votar na pessoa que ganhe, porque é o Espírito Santo. Vou aceitar como um dom de Deus aquele que triunfar e vou amá-lo. Bom de... Agora, eu gostaria do Peter Turkson, já falei, do Pizzaballa, pelas razões que foram aventadas aqui, a união das 3 religiões abraâmicas, e também gosto de Dom Leonardo, porque vai agrupar o que se chama a Grande Amazônia, os países da Grande Amazônia, que é o futuro da criação. É uma bandeira de Francisco, e a crise climática pode nos levar cada vez mais a um problema de sobrevivência. Então, Dom Leonardo Steiner, brasileiro, eu votaria nele também. Bom, eu preferiria o Pizzaballa, que é lá o de Patriarca de Jerusalém, o Sara
E acho esses dois, o Sara e o Pizza Bala. Ninguém votou no asiático, né? No Tagle, não. É que é uma tradição que E o Erdô, os três, o Erdô. O húngaro. O húngaro. Esse é muito bom, canonista, tá, o Erdô. Bom, o bom assim... Você, Nogueira, que é católico praticante, você arriscaria alguma coisa? Você... No sentido da Igreja Católica crescer, eu escolheria lá o mais novo, lá o Tagle. O Tagle. Filipinas. No sentido, talvez, da Igreja crescer, de ver a gente, sabe, evoluir nesse... Olha, eu aceitaria também, com muito... Eu só vejo que ele tem esse problema de idade, mas como missionário e para a evangelização da Ásia seria. Mas essas coisas muito relativas, né? Botaram o João 23 lá, estava numa dúvida de quem colocar. Ah, vamos botar, não vai durar muito mesmo e tal, bota ele lá. Fez o Concílio Vaticano II. Convocou, não é? Então eu faria... Paulo VI concluiu, mas ele que... Iniciou. Ou então eu faria assim, ó, já que tem um negócio de pedido de voto, que pode ter depois, eu olharia assim, ó, Dom Roberto me pediu, eu chegaria para Jesus que tem que fazer a confissão, não tem? Ó, Jesus, estou votando aqui, mas é porque Dom Roberto pediu, então eu tiro o meu aqui. Tá brincadeira, brincadeira. Eu lembro dessa coisa de eleição com religião, 2020, Caio Vladimir, foi 2020. Aí fomos fazer um debate de segundo turno, muito acirrado, e foi uma eleição muito dura realmente, né? Aqui na Plena TV. E botou Nogueira de mediador. Tava pesado o clima, né? Aí Nogueira, antes do coisa, cadê Nogueira? Não, tá ali, rezando para Nossa Senhora para iluminar ele. Eu tava bem aqui atrás no parque gráfico da Folha aqui, rezando quietinho no escuro ali. Eu falei, abençoa o senhor, porque qualquer pancada que der, dá para frente para lá, deixou de trás aqui. Que horror. Não, mas foi pancada só na... Mas iluminou, porque foi muito bem no debate, foi muito bem no debate. Graças a Deus. E foi pesado, hein? Mas foi pesado, sim. Aqui nós discutimos a falta de postura da Câmara de Vereadores, né? Nós não discutimos aqui hoje. Discutimos? Né? Não, hoje não. Já falamos disso. Tempos difíceis também, daquele que a Aloysio retrata bem através da reação do seu cachorro. Quando passou em frente a... Lembra que ele contou isso aqui naquele dia? Parecia guerra de hoplita, né? Tinha carros da polícia em frente a... gente peitando gente. Porque não era só 1 ou 2, eram 10 com 10, ou 20 com 20. Gente armada. Foi um negócio muito triste de ver. Tempos bem complicados. Mas, graças a Deus passou e que a gente espera não teve nenhum incidente maior, né? Porque empurra com gente armada. Pode acabar muito mal, né? Agora, pois não. Temos que ter muita esperança neste conclave. Vai ser o candidato que Deus quer, que a Santa Mãe Igreja vai aceitar, e vamos lá. Posso fazer uma última pergunta? Vocês acham que o próximo Papa, quem quer que seja, vai ser tão marcante quanto foi João Paulo II, quanto foi João XXIII, João Paulo II e Francisco? Isso. Eu acho que não. Acho que vai ser um equilíbrio, e o equilíbrio não aparece tanto. Os radicais aparecem mais. Eu acho que vai ser equilibrado. Eu também penso que vai ser um candidato de distensão, talvez, de apaciguamento, mas também de avanços. Eu acredito nos avanços. A igreja sempre avança. Começar agradecendo ao senhor, Dom Fernando, né? Pelo dia de hoje, está aqui com a gente nessa manhã. Subiu bem a escada hoje. Foi, vai razoavelmente. Há uma progressão aí física muito boa. Ele é progressista. Rumo ao céu. Eu falei a frase completa. Do Roberto, a progressão física. Eu agradeço muito, foi tudo muito bom. Cláudio, a intervenção foi boa. Do Aloysio, Dom Roberto. Eu acho que foi pacífico e cada um dá a sua opinião. Ninguém precisa de ficar brigando por causa disso. Né? Muito obrigado aí a todos. Mais uma vez, Dom Roberto? Não, eu sempre que venho aqui com o Dom Rifan, a gente gosta disso porque nos complementamos. E mostra que a igreja não tem um rosto só, é plural. E na igreja
podem coexistir várias linhas de pensamento, várias linhas teológicas, várias orientações, e a casa é uma mãe. Claro, quando eu vim para cá, alguém falou assim, cuidado com a Luiz, que ele é comunista. Isso é uma... A gente está tão bem. O senhor sabe que isso varia, né? Eu trabalho muito com pesquisa. Quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, que agora que o Lula recuperou popularidade, eu sou comunista. Quando eu faço a pesquisa que o Lula perdeu popularidade, eu sou reacionário. Então, eu vario de acordo com... De acordo com os números. De acordo com os números. Aquela coisa, não mate o mensageiro, por favor. Só estou levando o resultado, não é? Não estou declarando voto, mas no Brasil de hoje, não né? dá para. São João Maria Vianney que dizia, eu recebi 2 cartas hoje. Uma dizia que eu sou santo, outra dizia que eu sou um demônio. Eu não fiquei nem pior nem melhor, eu sou o que eu sou diante de Deus, está acabado. Exato. E até pela impossibilidade de você ser comunista e direitista ao mesmo tempo, você revela mais de quem classifica do que a pessoa que é classificada, né? É verdade. Também tem isso. Então, mais uma vez, Dom Roberto, Dom Fernando, nosso abraço, carinho, pedido de bênção especial aí a vocês, para os nossos ouvintes, para toda a nossa equipe, enfim. Sim, que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, possa dar sua proteção, sua bênção, e esteja justamente nesse momento tão desafiador para a Igreja, a escolha de um novo Papa, que nos leve a ser como ela, orantes, perseverantes na oração e, sobretudo, fiéis no amor a Cristo e a sua esposa, a Santa Mãe Igreja. Amém. Então, que Deus abençoe a todos, Nossa Senhora nos proteja e que o Divino Espírito Santo ilumine os cardeais para uma boa e correta eleição. Isso. Muito bem. Bom, amanhã então, parte dessa entrevista, esse conteúdo é muito grande, não cabe no jornal, se não dá tratado. Mas parte vai estar no jornal impresso e também no portal folha1.com.br. Aloysio, obrigado por hoje, obrigado por essa semana. Bom final de semana aí já antecipado para você e semana que vem estaremos juntos. Semana que vem. Não, semana que vem. Semana que vem. Na sexta, não? Na sexta. Na sexta. Na sexta. Na sexta-feira. Agradecer primeiro aos bispos. São na primeira vez que vem aqui. Eu acho que essa complementaridade é muito importante para a igreja, não só para a igreja, mas para a sociedade, né? Pensamentos que não são iguais, não podem ser, mas eles são convergentes em muitos pontos, né? Eu acho que o que eles demonstram, acho que precisava mais para a sociedade brasileira como um todo. Você achar aquilo que aproxima, não aquilo que separa. Né? Eu acho que eles dão um belo exemplo disso e deram hoje de novo aqui. E desejo aí, como alguém, assim, eu não sou praticante de religião e tal, mas eu tenho uma criação católica, muita afeição à Igreja Católica Romana e sei o quanto é importante a escolha do novo Papa e desejar que seja o melhor mesmo, que Deus ilumine, né, e que continue... Vai ser tão marcante quando for esses papas, a gente não sabe, né? Talvez sim, talvez não. Pode ser uma surpresa, uma grata surpresa, certamente. Mas o legado de Francisco sobrevive, eu acho um legado muito bonito. Muito. Obrigado, Nogueira. Valeu, você estava lá na festa Não, desculpa atrapalhar você fechar com os bispos, mas você estava na festa de Penha, Nossa Senhora da Penha? Né? Tem seus traços. Eu tenho a relação minha com o Francisco é uma relação. Eu tive experiência epifânica. Sim. Não vou ficar falando disso, mas... Na Penha. Não, em Assis. Em Assis. Quando eu encostei a cabeça no pilar central para rezar onde está a ossada dele, eu tive uma experiência... mística. Legal. Bom? Enfim. Mas é uma coisa pessoal, né? Sim. Gente, olha, você estava agradecendo os bispos? Não, agradecer. Obrigado. Obrigado pelas bênçãos também. Amém. Amém. Gente, 9h12, fechamos por aqui este Folha no Ar de hoje, honroso para todos nós, claro, com o bispo Dom Roberto Ferreira Paz e com Dom Fernando Rifan, bispo Dom Fernando Rifan,
aqui com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, com o Beto aqui também. A gente fecha e de volta na próxima segunda-feira, né? E que é quando começa o conclave. Não perguntamos a Beto quem que ele acha que vai ser o novo Papa. Quem que vai ser o novo Papa, Beto? O que vier tem que trazer a humanidade, coração bom para a nação, né? Porque vai estar complicado. Né? Vai ser flamenguista? Com certeza. Difícil. O tricolor já foi. Ai, Deus do céu. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vai ser Botafogo, eu acho. Você que nos acompanhou até aqui, obrigado aí mais uma vez a todos. E quem participou aqui com a gente no chat também aqui, a gente conseguiu tentar ler o máximo aqui, pelo menos a gente não conseguiu tudo, mas agradecemos a você. De volta segunda-feira no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Pode Povo.